Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Desde o início da pandemia de Covid-19, o Brasil já registrou mais de 450 mil mortes. São milhares de famílias devastadas pela perda de entes queridos. Para falar sobre o assunto, hoje nós vamos conversar com o psicólogo Frederico Yamada, que nos últimos anos tem investigado a questão da compreensão da morte. Ele escreveu o livro Como Lidar com o Luto, Apontamentos de um Psicólogo sobre o Luto e Perdas de Pessoas Queridas. Olá, Frederico, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui hoje. Oi, Lorena, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Frederico, para a gente começar a falar sobre o assunto, qual que é a diferença, na elaboração do luto de quando a gente perde uma pessoa na pandemia e de quando perdemos pessoas em outras situações? É diferente uma morte esperada, que você já poderia estar iniciando o processo já de aceitação dessa morte de uma maneira antecipada, com aquela que é repentina. É muito mais difícil para as pessoas poderem elaborar, passar por todas essas fases, compreender e estar em paz consigo mesmo e com a pessoa também, né? Pode acontecer de ter algum tipo de questão mal resolvida com essa pessoa, entre vários fatores psicológicos, culturais, para estar sendo trabalhado em relação àquela pessoa que partiu. Eu acredito que haja uma maior preocupação da pessoa em relação à questão de, por exemplo, pensamento sobre o futuro, como que vai ser em relação ao restante da família, ao restante das pessoas, já que ela perdeu alguém próximo. Geralmente, sobre essa questão do luto, e para elaborar nossas terapias como psicólogos, como terapeutas, a gente costuma usar a referência na nossa área, que é uma pesquisadora chamada Kubler-Ross. E ela fala sobre as 5 fases do luto, que todas as pessoas passam para tentar superar essa problemática. Então, as 5 fases, elas são, geralmente, a primeira é a negação, depois entra a questão da raiva, depois entra a questão da barganha, da depressão e, finalmente, para a aceitação. Invariavelmente, todas as pessoas passam por esse processo e eu recomendo a ajuda do psicólogo, que ele vai ajudar a pessoa a elaborar todas essas fases, a entender todo esse tipo de processo que você tem que criar na sua mente para poder retomar a sua vida da melhor maneira possível. Então, de certo modo, a gente pode falar que há um caminho que a mente humana percorre para processar o luto. É claro que haverá situações que são individualizadas, mas e quando saber, Frederico, que esse luto está demasiado demais? Assim, é normal sentir dor, é normal sentir raiva, é normal se sentir triste, mas e quando isso atrapalha a vida, como perceber e como procurar ajuda? Olha, é individual para cada pessoa vai sentir de uma maneira. Algumas pessoas, e eu descrevo vários casos nas minhas pesquisas, no livro que eu trabalhei em cima dele, que eu escrevi, por exemplo, tem pessoas que elas têm assim, uma espécie de efeito anestesiante no começo. Elas demoram para conseguir externalizar aquela dor. Algumas pessoas preferem tentar ficar negando que aquilo aconteceu e esquecer e tentar desviar a atenção delas. Tem outras que não, que elas querem lembrar da pessoa que faleceu o tempo todo, elas começam até a introjetar algum tipo de manias, maneira de falar, ou algum gosto da pessoa que acabou falecendo. Então, cada pessoa vai lidar com o luto de uma maneira diferente. Não tem um certo ou errado, né? Aí também entra muita questão da sociedade, principalmente quando a gente fala de família, né? Cada pessoa é uma individualidade, tem o seu próprio tempo, tem a sua própria maneira de externalizar aquilo. É muito comum, eu já vi vários casos assim, que, por exemplo, uma avó morreu na família, e aí as mães começam a querer comparar os filhos. Olha, seu primo está lá chorando, você não chora, qual é o problema? Será que você não ama tanto com sua avó? Um julgamento e que não faz sentido. Pode ser que aquele indivíduo, aquela pessoa que está lá mais calmo, mais contido, ela esteja se sentindo tanto quanto a outra, né, a morte ou até mais. E já que não há certo nem errado, como saber se eu preciso de psicoterapia ou não para acompanhar um luto?
Não vou aqui dizer aqui que para toda a situação da vida você vai precisar de um psicólogo. É lógico que o psicólogo ajuda. As pessoas podem passar pelo luto sem a ajuda de um psicólogo, mas é lógico que o psicólogo vai estar podendo te dar um feedback sobre as fases que você está situado, né? Se você está numa fase de negação, numa fase depressiva, e poder te orientar, elaborar, te ajudar a ser um facilitador para que você elabore cada fase do seu luto, né? Por exemplo, essa questão da depressão, que invariavelmente as pessoas sentem uma tristeza muito profunda por estarem passando por esse processo de luto. Mas agora você imagina que você já era uma pessoa depressiva antes desse processo do luto. É lógico que você vai multiplicar, por exemplo, essa questão 10 vezes mais, né? E aí que pode vir, por exemplo, ideação suicida, é muito comum, né? As pessoas depressivas, um parente muito próximo faleceu, mãe, pai, um cônjuge. Então, é lógico que essas pessoas precisam no cuidado redobrado, e se você, a pessoa que estiver assistindo a gente, for um desses casos, eu recomendo que procure, sim, né, já que é um caso excepcional, procure, assim que possível, uma ajuda psicológica. E no Brasil, falar sobre a morte ainda é um tabu. Como que essa falta do diálogo pode interferir nesse processo de elaboração do luto? Eu acredito que o diálogo é necessário, né? É muito complicado, mesmo nesse caso que eu falei que a pessoa opta por não procurar ajuda de um psicólogo, é muito complicado que ela elabore completamente sozinha todas as questões do luto. Vai chegar um momento, e nós somos seres sociais, né, que a gente vai precisar externalizar aquele sentimento de alguma maneira. Não pode até trazer outros problemas psicológicos junto com isso. Então, o ser humano ele precisa se expressar de uma maneira, seja contando com algum amigo, seja expressando através da arte, de alguma maneira ele vai precisar disso. Frederico, nós falamos sobre a importância do diálogo, e um fator muito presente no Brasil é a questão da crença. Nós somos um país predominantemente cristão. De que forma a religiosidade ela pode interferir nesse processo do luto? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma crença relacionada, e eu até faço um parênteses no livro, que geralmente essa cultura é mais predominantemente nas religiões orientais, que fala bastante sobre a vida após a morte, né? Como por exemplo, o hinduísmo, o budismo, né? Então, toda a relação da morte, né, para essas pessoas é completamente diferente. Isso daí vai impactar, de certa maneira, na fase de elaboração do luto e até depois do pós-luto. Né? Se você acredita, por exemplo, que a pessoa está vivendo em outro plano, né, que a vida não acabou para essa pessoa, que ela está vivendo em outro lugar. Então, tudo isso vai afetar a maneira como a pessoa vai encarar, vai elaborar todo o processo, como que a pessoa vai se relacionar com essa pessoa. Você pode parecer estranho, mas existe sim uma relação, até mesmo aqui no Ocidente, né, com essa pessoa que faleceu, né, como é a maneira que ela vai ser relembrada, nessa questão, por exemplo, também nos ritos fúnebres que a gente chama como velório, e em alguns lugares até é feita uma festa de celebração quando essa pessoa falece, porque o que você acredita lá? Que, na verdade, ela não acabou a vida dela aqui num mundo definitivo, mas que as pessoas que estão aqui vivendo no mundo de passagem, e que aí, finalmente, elas retornariam para o mundo considerado real para elas, né? Por isso tem essa celebração. Entendi. Frederico, e para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro. O que inspirou a criação da obra e quais são esses apontamentos do psicólogo, no caso você? Houve uma espécie de coincidências na minha vida para a elaboração desse livro. Se você perguntar para os psicólogos quantos casos chegam de luto para eles tratarem no consultório, eles vão responder para você geralmente 1 ou 2, né? Até um dado que eu dou acredito que infelizmente isso acontece, né? Muito poucas pessoas isso demonstra que o brasileiro ainda tem uma certa resistência em procurar o psicólogo, né? Então, geralmente, chega para a gente 1 ou 2 casos durante o ano para a gente trabalhar em relação ao luto. Mas comigo aconteceu de que vários casos acabaram acontecendo e chegando. Não sei porquê, mas chegaram muito próximos uns aos outros. E na minha vida pessoal também isso acabou acontecendo, de pessoas próximas estarem falecendo. Como eu faço em todos os casos, eu nunca tenho essa postura de achar que eu sei tudo,
mesmo que foi um caso que eu já vi na faculdade ou que eu já revi aos meus longos de clínica, eu, de novo, faço uma pesquisa quando chega a cada paciente sobre o que está sendo falado sobre aquela temática, e comecei a perceber que era muito complicado, que você tinha que fazer um trabalho realmente quase que de mineração mesmo, assim, sabe, de procurar muito, de garimpar muito sobre o tema. Estava muito esparçado os dados. A maior parte das pessoas que falavam, dos pesquisadores, dos psicólogos, profissionais de saúde mental que falavam sobre o tema, estão em inglês. Então, aí que veio a ideia de eu pegar e reunir tudo isso num livro e poder estar trazendo para não só, eu não pensei, num primeiro momento, em falar com os leigos. Eu pensei, num primeiro momento, estar falando com os meus colegas psicólogos mesmo, para que eles tivessem uma espécie de bússola, de um roteiro seguro para estar atuando com os pacientes na clínica. Depois que começou a vir na minha cabeça que não, que eu não poderia, e que não seria muito adequado só falar com os psicólogos, mas falar também com o público mais comum. Então, eu procurei estar elaborando o livro numa linguagem, de uma maneira que eu estivesse conversando com os leitores, né? Eu tive feedbacks muito positivos em relação a isso. Como já diriam, para morrer basta estar vivo, né, Frederico? Então, a gente precisa viver o hoje, amar as pessoas, dizer que amamos as pessoas, porque a gente não sabe quando a morte chega. Eu agradeço a sua participação, eu espero que você tenha sucesso aí na divulgação do seu livro e que a gente possa falar mais sobre luto, que a gente possa dialogar mais para que a dor seja mais amena, para que o processo seja mais tranquilo, porque perder alguém que a gente ama não é fácil, mas a gente precisa seguir a vida, né? Muito obrigada. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.